Não devemos esquecer deste mosquitinho aí, tão indesejado que insiste em ficar em nosso meio. Agora, no período das chuvas, ele chega e não quer ir embora. A solução para eliminá-lo é aquela de sempre: não deixar água parada em qualquer recipiente, por menor que seja, até mesmo em uma tampinha de garrafa. Em Andradas, em 2016, até o momento, foram registrados 82 casos confirmados de dengue, um número bem menor em relação ao ano passado, onde mais de 800 pessoas adoeceram por conta da picada do mosquito. A gente tem que ficar bastante atento, porque apesar de ter diminuído os números de casos, mas isso a gente tem que levar em consideração que, apesar de poucos casos, a preocupação nossa é que a gente não venha ter óbito por dengue, né? Porque mesmo que a gente tenha o mínimo possível, mas dentro desse mínimo a gente tiver um óbito, ele se torna muito mais agravante. Então, em relação ao ano passado, 2015, né, teve uma redução significativa em número de casos de dengue, né, em torno de mais de 90%, 92% foi a redução. Mas ainda deixa a gente muito preocupado, porque mesmo nessa época de seca, né, nós estamos começando agora o período de chuva, mas alguns bairros já apresentam uma quantidade significativa de foco, né, o que traz preocupação para os próximos meses a gente começar a ter casos de dengue no município. Os agentes de saúde realizam visitas constantes nas residências e comércios de Andradas e sempre encontram focos do mosquito. A gente tem no caso do bairro ali do Jardim Santo Antônio, né, um bairro que chamou atenção, né, nesse trabalho do último bimestre, com bastante foco encontrado ali. Já é um bairro que em outras ocasiões já teve casos da doença de dengue, então é uma preocupação de reinfestar o bairro e a gente tiver casos de dengue ali novamente. Temos também o bairro lá, o Jardim Rio Negro, também a Vila Leandro Previato, Jardim das Soves. Esses foram os bairros que apresentaram mais foco, mas não que nos outros não tiveram uma em menor quantidade. Fora das casas, são ambientes propícios para o mosquito. Toda sujeira depositada no quintal que acumule água. Até a vasilha de alimentação e de água do cãozinho pode ser alvo dele. Por isso, todo cuidado é pouco. Atenção também para o interior da residência, principalmente ralos de ambientes que são poucos utilizados. Bom, o mosquito, né, a gente vê que nos últimos anos, ele cada vez mais está ficando domiciliar, ele está dentro do domicílio mesmo. A gente vê que em torno de 28% a quase 30% desses focos foram encontrados em ralo. Aqueles ralos que tem um sifão, né, que ele fica uma água parada, ralo externo e também alguns ralos internos também foram encontrados. Então, a maioria desses focos estão nesses lugares. Mas também foi encontrado em pratinho de planta e outros recipientes diversos. Ainda de acordo com Aldo, entre os dias 17 a 21 de outubro deste ano, foi realizada em Andradas a pesquisa LIRA, levantamento de índice rápido para Aedes aegypti, determinada pelo Ministério da Saúde. O município, por enquanto, encontra-se em uma situação de controle do mosquito. Foi registrada infestação de 0,8%. Dentro do que a gente pôde apurar dentro do LIRA, no geral, a gente está numa fase considerada sem risco no momento. Ele apresentou uma média de 0,8% de infestação. Então, acima de 1%, ele é médio risco. Só que a gente não pode se iludir com isso, porque o período de chuva começou agora, né, foi feito numa época que estava iniciando as primeiras chuvas, e que a realidade dos bairros são diferentes. Então, no geral do município, está aceitável. Só que quando a gente vai ver alguns bairros, como eu já citei, eles já estão acima de 1%. Então, a gente tem que trabalhar bastante e contar com a ajuda da população para a gente estar combatendo esses focos. Segundo informações do Sinam Online, em Minas Gerais, até o dia 17 de outubro de 2016, foram registrados 525.180 casos prováveis de dengue e 238 óbitos. Em relação a 2015, os meses que tiveram maior incidência foram de janeiro a abril. Janeiro de 2015, foram registrados 5.019 casos. Já em janeiro de 2016, 59.268.
Em fevereiro de 2015, foram registrados 9.509 casos. Já em fevereiro de 2016, um salto enorme, 140.693. Em março de 2015, 28.248 casos. Em março de 2016, ainda maior, 158.596. Em abril de 2015, foram registrados 60.628 casos. Já em abril deste ano, 121.155. Em outubro do ano passado, foram 1.406 casos. Já em outubro deste ano, 148. Os 10 minutinhos de vistoria da casa que foi alvo da campanha do governo neste ano pode garantir que o mosquito fique bem longe do nosso contato. Basta todos serem conscientes. Os 10 minutos que a gente pede, para a população tirar da semana é um período suficiente para a pessoa estar olhando o seu quintal, eliminando os focos. Lembrando, que a maioria dos focos são elimináveis, são focos que a dona de casa, que consegue eliminar esses focos. Então, no caso de ralo, a gente pede a toda a população colocar toda semana, de 1 a 2 vezes por semana, tá colocando uma colher de água sanitária, uma colher de sopa. Isso aí vai evitar que o mosquito venha se tornar um foco ali no ralo, que é o principal do momento.